Olá, tudo bem, meus amigos? Tranquilo aí? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina agora, dia 12 de maio, terça-feira, com o tema aí, repetição, padrões de palavras e significado. Gente, no pensamento hebraico existiam várias maneiras para expressar ideias que reforçavam o significado ou enfatizavam a importância de conceitos, né? Diferente das línguas europeias, o hebraico ele não possui sinais de pontuação no idioma original, né? Os maçoretas foram que foram colocando ali aqueles sinais para indicar ali as vogais, mas o hebraico ele tem apenas as consoantes. Então, quando o autor bíblico queria expressar alguma ideia ou enfatizar alguma coisa, muitas vezes o que ele fazia, ele repetia aquelas palavras ou as variações daquelas palavras para que quem estivesse lendo pudesse compreender ali a ênfase, né? O assunto mais importante estava sendo tratado ali. Então, gente, por exemplo, nós vemos ali no texto bíblico, como você já viu aqui, que em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, que aparece várias vezes ali a palavra criar, né? Esse termo criar, que está aqui, que é o bará, né? Sempre tem o Deus como sujeito. Ele nunca é usado para outro, esse verbo criar nunca é usado em outro sentido, senão Deus como sujeito, né? Só Ele tem poder de criar sem depender de matéria pré-existente. Então, olha que coisa interessante. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, Deus e mulher, homem e mulher os criou, tá vendo? Então, aqui você percebe a maneira do autor enfatizar, através desse verbo aqui, criar, de que Deus é o Senhor, né? Ele é maior, ele é o originador de todas as coisas, e que o homem foi criado à sua imagem, né? Então, mostra aqui, de fato, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, e quem é Deus? Ele é o Criador, né? Por 3 vezes se coloca aqui, dando-se a ênfase de que o Senhor está acima, né? O Senhor é Deus, dele vem todas as coisas, ele é a fonte, ele é a origem de tudo, né? E aqui em Isaías capítulo 6, nós temos também interessante ali, ó, por 3 vezes repete a palavra santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, a ênfase está na santidade de um Deus maravilhoso, né? Cuja presença dele enche o templo. Também vemos a santidade mediante as palavras de Isaías quando ele estava na presença do Todo-Poderoso. Ele diz assim, olha, ai de mim, estou perdido. Quando ele contrastou a sua santidade com o caráter de Deus, quem ele era com a santidade e o caráter de Deus, ele se sentiu perdido, né? Ele se encolheu ante a sua indignidade desse Deus tremendo, poderoso e grandioso, né? E nós temos, por exemplo, uma outra exemplo aqui de ênfase, né? Quando você quer o autor bíblico queria dar ênfase a alguma coisa na cultura hebraica, né? Na linguagem hebraica, nós temos, por exemplo, aqui Daniel capítulo 3. Você lembra que nesse momento Nabucodonosor está erigindo uma imagem, e ele teve um sonho lá no capítulo 2, né? Ele via no capítulo 2 e depois Daniel explicou que essa imagem era os reinos da terra e que Babilônia era a cabeça de ouro e que em algum momento iria passar o seu poder. Então ele levanta uma imagem para que 10 vezes é mencionado isso, né? Aqui, Daniel capítulo 3, versículo 1 até o 18, para mostrar o seguinte, que ele é quem tinha todo o poder, né? Por mais que dissesse que o reino dele passaria, o reino dele jamais passaria. 10 vezes aparece isso daí, né, para contrastar o sonho com o que ele queria que fosse realidade, né? Então é a tentativa do ser humano de se tornar um Deus, a tentativa do ser humano de tomar o controle, a tentativa do ser humano de ser o Senhor de todas as coisas. Mas essa lição nos apresenta que assim como o autor bíblico ele mostrava, né, ele dava ênfase em algumas palavras para mostrar, por exemplo, aí nós vemos bará, né, Deus criar, ênfase para mostrar que Deus era o Senhor. Nós temos o ser humano também tentando de alguma maneira, colocando as suas ênfases
para tentar se colocar na posição de senhor, na posição de mestre, na posição de que tem o controle do mundo. Mas na verdade, gente, o ser humano não tem o controle do mundo. Só Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Amém? E dentro do texto, das palavras, nós podemos entender essa expressão que o autor queria dizer quando ele repetia padrões de palavras e o que significava isso daí. Gente, bom dia para vocês e até amanhã. Deus te abençoe.